novo, que bom. Receber aqui nesse espaço também da Artes, agradecer a Artes por nos abrir esse espaço, que também já remete ao design, né? Já faz a gente respirar um pouquinho do que a gente aprende lá, todos os dias, né? com design de interiores. Para mim uma honra e um prazer estar aqui na frente para apresentar a Lê, mas eu vou dividir um pouquinho a palavra com o Gustavo, porque a gente estava brigando pelo microfone. Para ele apresentar um pouquinho da Lê, né? Que carinhosamente veio aqui também, se disponibilizou até aqui por todos nós, né? Então, vou passar a palavra para o Gustavo falar um pouquinho da Lê. Obrigado, Carol. Chique, né? Bom, para quem não me conhece, sou o Gustavo, sou professor arquiteto, porque alguns já dei aula, outros ainda não tive oportunidade de dar aulas, né? E o convite que eu tive de receber para vir na palestra hoje da minha grande amiga, a Lê Scatolin, conheço ela há muito tempo, foi, não sei quando o decor foi, depois a gente... 2018? Porque visitação ambiente maravilhoso. 2017. 17. 17. Depois de 2018 a gente fez, né? O decor. Aí que é de comigo. E é um grande prazer ter ela como agora da BD também, à frente da BD aqui e nessa palestra. Eu já vou ficar aqui então. Então, obrigada. Lê Scatolin. Obrigada. Obrigada, amor. Obrigada mesmo. Para todo mundo. Ai, obrigada, gente. Viu? Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Bom, tá bom o volume para todo mundo aí? Dá para ouvir? Boa tarde. Assim como eles já falaram, eu sou Alessandra Scatolin. Bastante gente, eu acho que já me conhece aqui. E hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória, da minha história. E eu gostaria que eu pudesse agregar na vida de vocês de alguma forma, né? Eu sou ex-aluna da Arquitec, então eu quero agradecer muito a Arquitec por esse convite, né? De ter confiado, né, em mim, a estar aqui hoje, fazendo essa palestra para vocês. E eu espero do fundo do meu coração que hoje eu cumpra a minha missão, que é estar aqui para encorajá-los. Eu fiquei pensando, né, sobre o que eu ia falar para recém-formados e para estudantes, né? E eu acho que o que veio mais no meu coração, assim, é eu falar sobre o encorajamento. Então, só fazer uma perguntinha. Quem que vai mudar os slides? Vocês ou eu? Tá, pode colocar. Bom, eu sou empresária, nós temos um grupo de 3 empresas, que eu sou sócia do meu marido. Então, eu lidero o escritório Alessandra Scatolin Interiores, mas a gente tem mais 2 outras empresas. Eu estou há 18 anos trabalhando no mercado, sou diretora da BD, da nossa regional, que depois eu até gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o que é, porque eu acredito que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém entende muito bem o que faz, né? Assim como eu antes, quando eu era estudante, eu também não entendia muito. E eu lidero hoje o meu escritório, junto com pessoas incríveis, que vocês vão conhecer aqui também. E eu escrevi essa frasezinha aqui embaixo, porque vocês acham que no mundo quando a gente está estudando, né, a gente vê muito a parte técnica, né? Que é aquele negócio das alturas, do tipo do tecido, enfim, a gente estuda vários projetos, né? Luminotécnico, gesso, paginação de piso, mobiliário, são várias coisas, mas eu coloquei uma frase que eu gosto muito, que eu acabei desenvolvendo aí, que é o sucesso, ele vem do compromisso genuíno com o bem-estar dos clientes e com a criação de espaços que realmente impactam a vida das pessoas. Então, para mim, o design é isso, o sucesso é isso, eu respiro isso, na verdade, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que o nosso papel de designers é muito rico e a gente impacta diretamente a vida das pessoas através dos espaços, né? Então, pode passar. Esse daqui é o nosso time hoje, Eric, que está aqui com a gente, a Gabi também, a Eliana, a Roseli, Guilherme e o Henrique. Esse é o nosso time hoje e eu também conto muito com a ajuda, às vezes, de parceiros, né? Então, a gente tem a Simone no escritório, que é uma arquiteta, que ela ajuda em projetos quando a gente faz obra em São Paulo. Fora os fornecedores, né, que a gente tem um monte de empreiteiro, time de obra, mas esses são os diretos lá do escritório,
que a gente aparece, mas quem faz tudo somos nós juntos, né? A gente não é nada sozinho e a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Bom, a primeira vez que eu participei da Campinas Decor foi em 2017. Daí foi a primeira vez que eu participei de mostra, na verdade, né? Aí a gente foi premiado esse ano, graças a Deus, com a cozinha em 2024, onde eu vi bastante gente aqui, assim, que eu lembro de ter visitado o meu espaço. A gente saiu no anuário também, que é um anuário aqui dos melhores profissionais de uma revista de Campinas, que é a revista Metrópole, no ano de 2018. E uma vez também a gente tem projeto nosso no catálogo da Castelato, não sei se vocês conhecem, que é um revestimento de cimentício bem bonito. E a gente tem projeto também hoje publicado na Casa Vogue. Então, aqui eu coloquei para vocês um pouquinho dos ambientes, né? Vou dividir alguns cases com vocês. E pode passar. Esse daqui é o projeto que saiu na Casa Vogue Brasil, que é um projeto muito especial para mim, na verdade, porque é minha casa. Então, assim, a gente eu acompanhei tudo, né? Desde a construção, onde eu aprendi muito, porque eu sou designer, não sou arquiteta, então a gente não estuda muita coisa que é do meio da arquitetura mesmo, né? Então, para mim e para o escritório foi muito rico esse aprendizado, porque eu acompanhei eu tive muitos insights também, né? Da importância do nosso trabalho, e pude ver o meu marido como cliente participando do processo. Então, assim, eu estava criando o projeto, uma arquiteta fez o desenho da casa, e aí por dentro eu alterei muita coisa, assim, ambientes, enfim, mas o que eu quero falar assim, hoje para vocês, que o meu marido, na época de aprovar para a prefeitura, ele falava para mim que não precisava tanto detalhe. Ele ficava aflito, que ele falava, manda logo o projeto, depois você vê. E eu falava, não, eu preciso pensar eu preciso fazer o projeto, né? E eu fui vendo o lado do cliente, como que é, né? Que muitas vezes o cliente ele tem essa ânsia de, vamos logo, não precisa pensar no tapete, mas a gente precisa pensar no tapete, a gente precisa pensar na porta, a gente precisa pensar, porque o tapete ele vai impactar no material que eu vou usar frio numa porta. Então, eu falo que nós, designers, a gente tem um papel importante, que a gente age num trabalho como se a gente fosse um maestro. A gente que consegue ver o todo pronto, ninguém mais consegue. Por mais que o cliente veja o 3D, ele tem a visualização ali, mas a gente, às vezes, quando a gente nem fez o 3D, a gente já visualizou o projeto, né? Às vezes a gente já vê e fala, não, ali eu vou pôr um sofá, aqui vai ficar não sei lá. E aí a criação, o processo já começa, às vezes, mesmo na parte visual, de quando a gente olha... Acho que acabou a pilha. De quando a gente olha um espaço e já, às vezes, vê pronto. Alô? 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 Dá para ouvir se eu falar ou não? Minha voz é baixinha, né, gente? Sou fina. Todo mundo fala muito alto. Bom, eu vou falar então, quando voltar eu volto. Então a gente tem, e meu marido ele tinha essa dificuldade de ver ele não achava que era necessário a gente fazer o projeto para... Obrigada, viu? Para fazer o projeto para depois liberar tudo, né? E eu esperei. E ele nunca entendeu até que, como ele fica, como é um grupo, né? São 3 empresas, a gente fica meio junto, cada um numa área, mas todo mundo meio junto, misturado. Ele começou pela empresa de automação também, ele foi entendendo que uma coisa encaixa na outra. E também vendo na minha casa como, quando ficou pronto, ele falava, você sabia que ia ficar assim? Falei, eu sabia. Ele falou, mas você sabia que ia ficar assim? Eu falava, eu sabia. Então, a gente tem realmente esse... Alô? Melhorou. A gente tem essa facilidade de ver o pronto. E uma casa, como qualquer outro projeto, um apartamento, uma reforma, ele é muito importante ser feito de trás para frente, mais na construção até. Porque muitas vezes, a gente está com um caso agora no escritório, que é de uma casa em Vinhedo, que chegou para a gente um projeto arquitetônico,
Mas o que acontece? O arquiteto, na verdade, ele faz o projeto do arquiteto, que é o papel dele, que é fazer a casa, né? Então ele faz a estrutura da casa, ele pensa no telhado, ele pensa no nível, no sol, tudo isso a gente não estuda. Mas onde a gente estuda é o quê? É a vida do cliente e é o interno. Então a gente acaba, às vezes, por fazer um briefing, por estar nessa conexão tão próxima com o cliente, a gente consegue, às vezes, visualizar. Não seria um erro, porque o arquiteto ele não abrange tanto, mas assim, facilitar coisas que na vida prática daquele cliente vai ajudar muito. Então, a gente fez algumas alterações, assim, porque justamente e ele tem esse tempo, porque ele nos contratou agora. Então, amanhã a gente vai fazer a reunião com ele. Amanhã a gente vai fazer a reunião com ele e a gente vai apresentar, respeitando sempre ele, mas falar o que, através do que eu senti, nós sentimos ali como time, né? Das necessidades, a gente vai mostrar para ele. Falar, olha, a gente viu isso daqui, mas a gente acha melhor se abrir uma janela, que a gente viu que não tem uma janela que circula também, né? Então, a gente vai mostrar essas melhorias para eles. Pode passar. E agora eu vou falar um pouco da essência, né? Peguei aqui um pouco das coisas da nossa vocação, lá de trás, quem somos nós, né? E aqui está eu, quem sou eu? Eu sou do interior, uma pessoa que gosta e sempre gostou e sempre mostrou essa habilidade. Nós somos uma família de 6 filhos, né? Minha mãe tem 6 filhos, eu sou a 4ª. E cada um tem um perfil, assim. Eu sempre tive esse perfil mais voltado para o design, para o belo, para as coisas bonitas, habilidades manuais, né? Então, o primeiro quadro que eu pintei foi um palhaço. Não foi esse, tá? Esse daí é ilustrativo. Eu não achei o meu, mas eu ia pedir minha mãe mandar uma foto, mas foi tudo tão rapidinho que eu peguei um para ilustrar. Um palhaço foi meu primeiro quadro. Eu toquei violino, fiz aulas de violino, tocava violino e eu também fazia bijuterias. Eu tive até uma loja aqui em Campinas, no Cambuí, que eu fazia... Não eram semi-joias, eram peças mais meio caras, assim, né? Eram umas coisas mais chiques, assim, mas eram todas montadas, eu levava dar banho. Então, eu sempre, a minha vida foi norteando. Acredito que, como todos vocês aqui, lá na infância, eu acho que a vocação já vai apontando para onde a gente está hoje, né? E eu queria falar um pouco da vocação, falei um pouco de mim, mas eu queria convidar vocês também a pensar como foi, através dos sinais da sua própria vida, onde o meu coração batia forte quando não tinha que pagar boleto. Tipo, quando eu era mais nova, eu adorava o quê? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque isso tem tudo a ver com o cliente que você vai atender hoje. Então, cada um aqui tem uma história. Então, eu venho dessa família grande, que tinha habilidade, que tinha dificuldade financeira, que tinha não sei o que lá, que comecei a namorar. Tem uma história toda. Essa história é minha. E essa sou eu. E vocês têm a história de vocês, cada um tem uma. Então, isso acaba livrando muita gente. A gente olhando para a nossa história, a gente consegue ver onde o nosso coração bate forte, para a gente saber qual vai ser o nosso nicho. Porque dentro do design de interiores, eu acredito que... Eu não sei como está hoje, porque eu estudei muito tempo já design de interiores, né? Mas eu acredito que vocês não façam tanto essa parte do empreendedorismo, essa reflexão sobre... não sei se vocês todos... Quem aqui já um dia falou, eu quero atender o público X? Alguém aqui já sabe? Ou já... Não sei se tem gente que já trabalha também, né, na área, às vezes tem. Mas alguém já sabe quem é o nicho? O nicho que a gente chama... Acho que a maioria sabe, né? É o público que a gente vai atender. Alguém aqui já tem esse nicho traçado? Gente, é uma conversa, tá? Pode ficar à vontade para falar, que depois a gente vai abrir para perguntas e para a gente ganhar tempo lá. Seria bom vocês participarem aqui para a gente. Alguém aqui já sabe ou não? Nem tem ideia? Você não? Eu achei que você já sabia. Eu já sei. Não, eu acho. Mas vocês não sabem ainda quem vocês vão atender. Porque assim, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente vai para o caminho de, tá todo mundo inovou, né? Ou a gente vai para algo que realmente, nossa, mas eu gosto muito
vamos supor, sei lá, principalmente a gente, na nossa área, a gente já teve antes alguma profissão, né? Muitas de nós, tem gente que é advogada, tem gente que é dentista, tem vários perfis aqui dentro. Mas, se você é dentista, só que você gosta de ser dentista, mas você ama mais o design, de repente você pode fazer só clínica. Na minha trajetória, eu fiz muitas coisas. Eu comecei com restaurante, que eu vou contar esse caso aqui, mas eu fiz muita coisa, porque no começo, tudo que aparecia eu fazia, tudo. Então eu falo que a única coisa que eu não fiz é pet shop. Uma coisa que eu nunca fiz de bichinho, de cachorro, eu nunca fiz. Eu nunca fiz pet shop, mas é a única coisa que nunca me apareceu, assim. E as coisas acontecem quando vai aparecendo pra gente, a gente vai experimentando e vai vendo, né? Mas hoje, quem é o nosso público do escritório? Quem é o nosso cliente hoje? Hoje, os nossos clientes são as famílias. A gente só tem de família. E normalmente que tem filho e bastante filho. É um perfil do escritório. Então, por quê? Eu comecei pensando, nossa, não é normal, porque de onde vem essas famílias cheias de filho? O que está acontecendo? Mas eu sou mãe e eu tenho 3 filhos e não são pessoas conhecidas, não, que são pessoas que vêm porque através do Instagram a gente coloca a nossa cara e a gente mostra um pouco quem é a gente lá, e a pessoa faz o quê? Ela se conecta com a gente. Então, eu pergunto isso para vocês porque vocês vão ter que traçar vocês vão encurtar caminho se vocês olharem para o nicho de vocês. Então, tem gente que ganha muito dinheiro fazendo design náutico. Pessoas que fazem só lanchas, veleiro, que vive o design, lá, em vez de casa, clínica, é um design náutico. Existe mercado para isso? Existe. Quanto mais específico a gente for em traçar onde nós vamos, quem que a gente vai servir de fato? Não, eu vou servir pessoas que têm restaurante. Eu adoro olhar restaurante, eu adoro esse universo, eu gosto de cozinhar, eu gosto de... Então, assim, é bom vocês olharem para a vida de vocês, porque a resposta desse negócio do nicho, ela está em vocês, na história de vocês. Que é onde o coração de vocês vai bater mais forte, onde vocês vão estar estudando o dia inteiro. Porque vocês vão amar isso daí, vocês vão ficar, assim, sabe a revista que revista pra gente é meio, mas sabe o momento do bem-estar que você fala, eu vou fazer uma coisa, você vai estudar, porque você gosta. E aí você vai ficando boa, e você vai ficando muito boa. E aí você vai ficando a melhor, e você vai porque você vai você vai separando as pessoas que atendem família, que nem eu no meu caso, um monte de gente faz família, mas... eu acredito que eu faço família diferente de muita gente que faz família, projeto para família. Eu acredito mesmo, porque eu tenho um monte de amiga minha profissional e pelas histórias, assim, eu vejo que não tá ali o coração, sabe? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre como eu iniciei, né? Esse daqui é um restaurante, foi o primeiro projeto que eu fiz. Não filma isso agora, tô brincando. Porque eu vou falar uma coisa, eu tinha 6 meses de curso, gente. 6 meses de curso. Claro que não era recomendado, né? Tá tudo errado, mas assim, eu não saí quebrando parede, eu fiz Aliás, eu nunca quebrei uma parede, eu nunca fiz nada sem ter sem ter uma coisa séria. Porque a gente lida com coisa muito séria, que são vidas, né? Então... E não é só a vida de quem está no apartamento, é quem está embaixo, quem está em cima, quem está do lado. Então, mas aí vocês vão ver que não teve nenhuma intervenção de estrutura de nada. Mas eu tenho um empresário, que é meu marido, que ele é a melhor pessoa para vender meu peixe, gente. Pensa no homem que ele me acha a melhor do mundo. Ele acha assim, ele fala às vezes uma coisa, eu falo, gente... E ele, não, você tem que ir Campinas Decor. Ele que me lançou na Campinas Decor. Você vai? Eu falei, mas eu nunca entrei... Gente, eu nunca tinha entrado na Campinas Decor. Eu nunca pus o pé. Eu não sabia o que era. Eu só conhecia a Casa Cor. Mas eu não sabia nada. Eu só me dei conta disso quando eu estava lá um dia e a Grace Souza, as profissionais, assim, nossa, eu andava aqui, eu pensava, um dia eu ainda vou fazer isso, eu ainda vou estar aqui, né? E eu fiquei pensando, o que eu pensava quando eu ia? Eu falei, gente, eu nunca vim na Campinas Decor. Eu nunca tinha ido. Então, assim, eu aprendi o que era Campinas Decor fazendo a mostra, para vocês verem. Mas porque
o meu marido falou, vai fazer, como que faz? Foi lá, conversou com a Sueli na época, não, vai fazer esse espaço aqui, mas Rica, o nome dele é Ricardo, aqui tem só uma grama, não, mas daí você faz, daí você sabe fazer, vai ser boa, você vai fazer isso daí. Ela vai fazer sim. Eu falei, gente, e aí eu me lancei. Mas, como sempre, ele, né? Ele foi um dia almoçar nesse restaurante, que a empresa que ele trabalhava na época era muito perto. E ele ficou amigo desse rapaz, que é o dono, que a gente deveria ter colocado uma bolinha na cara dele, que é o dono. E aí chegou nesse restaurante, ele falou assim, nossa, você podia reformar aqui, né? Tem tanta gente que vem aqui, tem tanta gente... Contratem meu marido, gente. Aí ele falou assim, tanta gente vem aqui almoçar nesse lugar, gente, assim, não tem nenhum restaurante bom, reforma isso daqui, ele falou pra ele, né? Ele falou, mas eu não sei onde eu acho. Ele falou, minha esposa, ela é ótima. A minha esposa, ela é ótima e ela faz pra você um projeto, aí ela é muito boa. Aí ele pegou, ele falou, tudo bem, né? Fala pra ela me ligar, tal, ele já... Aí eu liguei pra ele, fui lá, e falei, olha, eu sou estudante ainda. Só que quando eu entrei no restaurante, o que eu me deparei? Com um restaurante que precisava reformar. Eu não sei se todo mundo tem essa facilidade, mas eu tenho a facilidade de enxergar e ver pronto. Até antes de eu não saber nem o que era rebaixo de gesso. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu ia abaixar, entendeu? O negócio era muito alto. Então, quando eu entrei ali, assim, eu falei, nossa, é fácil. Eu só vou abaixar aqui, eu vou pôr um negócio aqui, eu vou distribuir assim. Mas como que eu vou fazer isso sem fazer projeto? E na época, eu não sei ainda como que é a Arquitec hoje, mas a gente tinha aquelas pranchas, e aquelas pranchas a gente desenhava no papel manteiga. Ainda tem isso? Que é super importante, e aqui eu adoro layout até hoje, porque eu gosto também de desenhar, né? Então, e aí eu falei pra ele, olha, eu posso fazer. Ele falou, mas como que você trabalha? Você acha que eu trabalhava, gente? Não trabalhava, eu tava tendo filho um atrás do outro. Aí eu peguei e falei, olha, eu não trabalho ainda, eu sou estudante, Não falei que eu estava no primeiro semestre, né, gente? Não precisa falar também. Mas eu falei, olha, eu não minto, mas eu omiti. Eu falei, eu ainda sou estudante e eu posso fazer, porque eu vi que eu... Então, assim, eu me lancei a fazer algo que para mim era uma coisa nova, mas com responsabilidade eu me lancei. E eu quero fazer esse convite para vocês hoje, para vocês sentir... A gente nunca está pronto, gente. Eu não estou pronta para estar aqui. Minha primeira palestra... Nunca dei palestra para esse tipo de palestra, assim, né? Profissional. Então, para mim também é novo, mas eu me lanço. Campinas Decor me lancei, aqui eu me lancei. E a gente nunca está pronto para nada. E vocês que estão se formando, vocês também não vão estar. Mas se lancem e não tenham medo de errar, porque vocês vão errar. É natural. Eu erro até hoje. Eu não estou num nível diferente. Eu erro, todo mundo erra. E é esperado que o ser humano erre. Agora, a gente tem que ter responsabilidade em pegar algo e falar, peguei, e agora? Se eu pegar um pet shop hoje, nunca fiz. Para mim não vai ser pé nas costas, né? Mas, o que eu vou fazer? Então, é isso que eu queria ajudar vocês a pensar, assim, de... Primeiro vocês se lançam, e aí vocês vão atrás de como vai fazer, porque vocês já estudaram já. O básico vocês já sabem, né? Agora, o resto, vocês vão continuar estudando a vida inteira, e é assim mesmo. Então, eu me lancei lá e fiz esse restaurante. Claro que, por que eu tenho um carinho também, é legal a gente olhar? Porque, eu não tinha muito recurso criativo também na época, né? Não conhecia muitos revestimentos, mas eu fiz, não sei se tem mais foto, Gabi, será que a gente... Vamos pra frente? Acho que não, volta. Não tem. Mas assim, ficou bonitinho, a gente deu uma repaginada, era um restaurante que daria pra gente, porque antes realmente era muito decadente, assim. Você entrava, e esse rapaz, aí ele pegou e falou, mas quanto você vai cobrar? Daí eu falei, olha, eu já sabia quanto custava a prancheta, porque eu ainda não tinha comprado, tinha acabado de começar o curso. E aí eu falei, custa R$600, que na época eu acho que era isso daí, mais ou menos, 500, não sei. E aí ele falou, então vamos começar, tal. E eu, por esse valor... Porque eu também não era uma pessoa de muito... Não poderia sair cobrando algo que eu não, né? Eu precisava ganhar o quê? Experiência. Então, eu peguei e fiz esse projeto. E esse projeto, no primeiro mês deles, eles faturaram 180% a mais.
Então, assim, e aí ele ficou me amando e ele me indicou para outro restaurante, que indicou para o outro, e aí eu comecei a fazer um monte de restaurante. No meu início foi assim. Fiz... Aqui está aberto hoje, que eu sei, porque já faz muito tempo, é aquele forneiro no Cambuí. Vocês conhecem, de carnes? O restaurante de esquina, ele é bem bonito, é uma casa antiga, assim, mas ele é bem aberto. Eu não sei, não lembro o endereço dali, mas é na parte de cá do Cambuí, perto da Alecrins ali. E aí eu comecei a fazer vários restaurantes. Mas essa daí é a história do meu início aí, né? E aí ele foi me indicando e foi fazendo outros. Pode passar para frente. Aqui, esse daqui foi meu primeiro espaço na Campinas Decor. Como eu falei para vocês, também fui e fui me lançando, porque eu acabei criando... Aqui era uma varanda... não foi aqui que eu te conheci, né, Gu? Foi na outra, né? Ah, é verdade. Tá, então, essa daqui foi a primeira mostra a primeira Campinas Decor que eu entrei e entrei fazendo, já participando, né? Só que quando eu entrei na Campinas Decor, as pessoas todas... O que aconteceu comigo? Eu fui trabalhando muito e eu não conhecia nada. As pessoas falam, você conhece a mais famosa do... Eu não conhecia ninguém, porque eu só trabalhei, eu conhecia as pessoas, meus clientes, as lojas, e eu não ia em evento, porque eu estava com criança pequena. Então, fui trabalhando muito nesse tempo. Não fiz estágio no escritório de ninguém. Acho que deveria ter sido bem legal se eu tivesse feito, mas devido à minha vida não deu. E aí, esse daqui era um espaço que, como os mais famosos escolhiam, né, os lugares, hoje eu escolho, mas um dia não escolhi. Um dia eu cheguei lá e tive que pegar o que tinha, que era uma grama, literalmente, era 70 metros quadrados de um verdinho lá, que daí eu ia ter que transformar esse lugar em alguma coisa. E aí eles me falaram, tem esse espaço aqui e tal, e aí eu gosto muito de fazer área de convivência. É onde eu mais amo fazer, é o que eu mais amo fazer, área de convivência. Daí eu falei, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer uma área de convivência, que é uma área externa, pensando 100% em todos os acabamentos que desse para pegar chuva pesada, assim, ficar no tempo mesmo, nada de... E aí eu desenvolvi esse banco. Esse banco é um banco de tubo de pasta de dente reciclado. É um material que é super... agora já não é tanto uma inovação assim. Na Campinas Decor desse ano tinha, não sei quem foi, tinha um banco até parecido, que a Gabi, minha amiga, que fez. É um vermelho. E é como se fosse uma chapa de MDF. E aí essa chapa de MDF a gente consegue fazer mobiliário que a gente quiser. Mas por ser tubos prensados, né? Você consegue deixar no tempo, você pinta com tinta automotiva e aí você tem esses móveis. Então, a gente desenhou esse banco paramétrico e também aquela mesa ali também. Aliás, eu desenhei também o sofá. Eu desenhei acho que essas 3 coisas aqui e o tapete, o resto era pronto já. E esse sofá super legal, fiz de eucalipto. A gente fez com eucalipto, quem forneceu pra gente foi a Vila Rattan, aí eu desenvolvi o desenho, ele vendeu super rapidinho, o banco também. Mas a sacada foi fazer essa peça, porque nesse ambiente a gente foi premiado. Foi a primeira vez que eu participei e a gente ficou em segundo lugar do ambiente mais votado da mostra. Então as pessoas quando vão na mostra, elas votam no ambiente que ela mais gostou, né? Aí a gente ganhou o prêmio. E aí foi onde aconteceu a viradinha de chave. Porque quem era a Alessandra antes da Campinas Decor? A Alessandra antes da Campinas Decor era a pessoa que trabalhava um monte, mas ninguém sabia quem era. Quando eu comecei, na inauguração, vem os jornalistas que conversam com você, e vem muitas lojas que nunca ouviu falar de você e falam, e te conhece ali, né? E muito legal de fazer mostra, eu não morava ainda na casa que eu construí, então eu nunca tive chance de fazer algo pensando no que eu gosto. Então, o que eu fazia? Eu fazia sempre projeto para o cliente. Então, todo momento na criação, o foco era meu cliente. Isso faz sentido ou não para ele? Faz. Mesa redonda? Faz. Põe mesa redonda. Cadeira assim, não, tem criança pequena, esse pé cai para trás, a criança vai tropeçar? Não. Material, vamos colocar couro? Não, criança pequena, vai couro sintético talvez. Então, todo o processo de criação,
A gente vai pensando em cada coisa com o cliente na cabeça. O cliente tem que estar na tua cabeça. E aí, foi o contrário, porque foi legal porque eu fui me descobrir também, porque eu nem sabia que eu gostava, porque é um orçamento meio livre, né? As lojas te dão as coisas, você pode escolher. Então, você pode falar, eu quero esse banco, claro que você não vai falar em fio de ouro, mas você vai falar na corda, de repente você pode escolher a corda mais cara, que muitas vezes seu cliente nunca conseguiu colocar. Você vai poder falar, eu quero um tapete, você fui na Baicama, em São Paulo, que é uma baita loja de tapete, então eles me forneceram um tapete. Então, você tem essa liberdade de criar, assim, com orçamento livre, né? Que é difícil. Mas, então foi bem legal para eu saber também até onde eu ia com a minha criação, com o meu gosto, o que eu realmente gostava. E aí, pode passar. E aí eu coloquei esse slide aqui para vocês pensarem no plano, né? Que a gente tem um plano, não sei vocês, porque bastante gente é mais madura assim aqui, mas normalmente, mas a gente faz isso, até madura, eu faço direto. A gente tem um plano que no caso de vocês, eu vou me formar, então eu vou me formar, depois que eu me formar, eu vou abrir um escritório, e aí eu vou abrir o escritório com aquela amiga que eu gosto muito, e aí a gente faz um plano lindo, né? E aí eu vou ficar no escritório sentado e vai aparecer cliente. Tem gente que tem essa utopia, né? E a vida não é assim, porque a gente vai se formar, e aí a gente vai idealizar uma coisa e não vai dar certo, e a gente vai subir igual isso daí, ó. E vai acontecendo um monte de coisa na realidade que a gente vai se moldando, né? E por isso que eu falo, desde o começo eu falei, do negócio do se lançar, do encorajamento, porque a gente tem que ter um ponto, né? O ponto A e o ponto B, onde eu estou e para onde eu quero ir. Mas, como que eu vou fazer isso daí? E o momento é agora. Vocês podem... Eu não sei se... Alguém aqui já fez alguém já fez projeto? Só para eu ver mais ou menos, assim. Vocês já fizeram projeto? Ninguém que nunca fez um projeto? Então levanta a mão. Fica escondidinho assim. Você já fez? Tá, ótimo. Alguém mais, gente, fez projeto? Sem ser os mais, assim, né, que já são formados há tempo. Vocês nunca fizeram um quarto de um filho, a casa do cachorro do vizinho, nada? Tá, então bastante gente já fez. Mas se você não fez, façam amanhã ou hoje, gente. Porque vocês têm que começar a fazer. E como vocês vão começar a encontrar as dificuldades? É nesse ambiente. Então, faça o quarto pega um cômodo da casa de vocês, faz a medição, né? Eu vou fazer a medição daqui. Faz a medição no papel. Aí passa para o sketch, levanta, mas tudo pensando... Porque muitas coisas acabam caindo no colo da gente. A arquitect vem, vocês vão fazer, na minha época era pousada, vocês vão fazer essa pousada. Aí era só subir a pousada, estava tudo lá. Não, vocês vão pegar, fazer a medição, vocês vão colocar o mobiliário que vocês escolhem, pensa na pessoa, não, vou inventar, esse daqui é o quarto do meu irmão, mas eu vou inventar que é o quarto de gêmeos. E vai fazendo isso daí, mesmo porque isso daí pode virar o portfólio de vocês. Vocês não precisam ter clientes para ter portfólio. Vocês já pensaram nisso? Vocês não precisam ter cliente para ter portfólio. Vocês podem fazer o portfólio em 3D. Vocês podem renderizar coisas lindas. Não é mentir, falar, esses projetos todos esses projetos eu fiz. O projeto você fez, né? Então, esses aqui são os projetos do meu portfólio. O cliente não vai perguntar, mas alguém morou, mas ele era feliz lá dentro? Não vai perguntar. Então, faça isso daí e faça com os traços de vocês. Eu gosto de clássico. Faz um portfólio clássico, gente, de ponta a ponta. Porque essa é a sua essência, você vai gostar de fazer, entendeu? Na trajetória, a vida vai te empurrar para outras coisas e você vai experimentar outras coisas. Mas, faça um portfólio. Vai além, porque se a gente fica esperando muitas coisas, muitas pessoas que se formam em design de interiores, muitas acabam não trabalhando depois. Porque é um mercado difícil de entrar. Mas quem dificulta o mercado nem é o mercado, porque nunca o nosso mercado foi tão necessitado de designers, entendeu? Porque as pessoas hoje, elas querem viver bem. Elas querem viver, as pessoas estão com o olhar mais voltado para o design, para o belo, para as coisas
bonitas, né? A gente vê o Instagram hoje, todo mundo tá, né? Maquiagem, todo mundo faz design de sobrancelha, tem gente que faz maquiagem. Então, assim, é um mercado que... E hoje a gente tem... Antigamente, para você abrir uma loja maravilhosa, você pegava um ponto, sei lá, o ponto mais caro do Brasil, sei lá, Oscar Freire, talvez. E aí a pessoa ia lá, alugava um ponto. Hoje a gente tem o Instagram. As pessoas estão com a cara no celular o dia inteiro. O dia inteiro elas estão ali. E aí a gente consegue o quê? Foi fazer uma página bacana, mostrar seu portfólio que você mesma criou, mesmo que não tenha um cliente, certo? Montar um portfólio legal e se lançar da sua casa. Não precisa, eu vou me formar para depois ter um escritório. É começar no agora mesmo, né? E aqui eu coloquei, pode passar. E aqui eu coloquei para vocês um pouco de assim, dicas, né? Eu diria. Primeira coisa é para vocês terem coragem, né? A gente nunca está pronto mesmo, como eu já falei. Quem que eu vou servir? Onde o meu coração realmente bate mais forte? Eu adoro fazer quarto de bebê. Faz um portfólio com vários quartos de bebê, né? Sai fazendo coisas e pega coisa também baratinho, sabe? De gente que não tem dinheiro, que às vezes você conhece alguém que comprou um apartamento, que você pode ajudar. Você não vai ganhar muito dinheiro no começo e é assim mesmo, né? Mas a gente tem que começar por algum ponto. E a gente se doar sem reservas, né? Esse restaurante que eu fiz o projeto por 600, eu acompanhei a obra por 600. Eu acompanhei ele vamos fazer, vamos, assim. Aí eu vi que ele vendia, lá era meio sabe esses lugares que você entra, faz pão na chapa, vende cigarro, bebida, tem almoço? Era isso. E ele todo atleta e tal, eu falei, por que você vende cigarro aqui? Aí ele falou assim, não sei, eu vendo porque um monte de gente, vem gente que compra. Eu falei, não tem nada a ver com você vender cigarro aqui. Olha a ousadia, entendeu? Olha, e outra coisa, quem sabe sempre somos nós, o cliente não sabe. O cliente não sabe muita coisa, gente. Quando o cliente vem meio, eu não gosto da bancada nessa altura, quero colocar com 80. Não pode. Não vai pôr para 80. Você não é pequena, você tem 1,80 m, não faz sentido. Não, mas é que eu me sinto mais confortável. Olha, deixa eu te falar, existe um negócio... quando você lava a louça, se a bancada for baixa, você vai ficar assim. E faz mal para você, mas você é livre. Eu sempre deixo o cliente livre. Eu falo, não, eu dou na lata, tipo assim, não dá. Mas eu quero, não sei o que lá. Então, quando você fala não dá, eles adoram, gente. Eles falam, nossa, ela sabe, né? Ai, que bom que eu tô com ela. Porque eles ganham confiança. Porque quem tem que saber é a gente, eles não sabem mesmo. Eu quero meu box pequeno, eu quero com 60. Não entra um ser humano lá, não pode. Fica tranquilo que a medida a gente faz, mas você quer pequeno, né? Tá, eu vou fazer pequeno então, entendeu? A gente que tem que ir dando norteando o cliente, porque se ele ficar solto, o projeto vai ficar uma porcaria. Eu já fiz muito isso, muito. Ainda mais eu sou toda coração, essa pessoa falava, mas ela eu gosto muito, coitada, ela gosta muito, vou pôr. Aí ficava uma porcaria, eu falava, por que eu não falei que não ia dar certo isso? Né? Não de nada errado, assim, de nunca, mas coisas que eu sabia que ia ficar melhor de um outro jeito, mas que a gente acaba não falando, né? Então, nesses casos, quando o cliente fala, mas eu quero, aí você fala, olha, depois então a gente vai fazer, mas vai assinar isso aí, porque um dia você vai se arrepender. Eu tenho um cliente meu, que ele, o que ele alterou? Eu lembrei até quem é. Que ele alterou, eu não lembro o que foi, mas eu lembrei que é o cliente. E ele fez o projeto igualzinho. Ele sempre faz tudo, ele sempre me contrata, sempre faz tudo igual. Mas ele mudou alguma coisa. E ele falou, que saco, viu? Eu lembro que eu mudei isso daqui, você falou, a única coisa, olha o que deu. Então, assim, eles sabem que... Eles confiam na gente, né? Então, a gente se doar sem reserva. Nesse daí do Lele, que eu tô falando, do restaurante lá, o que aconteceu com ele? Ele não sabia nada, ele deixou na minha mão e eu acompanhava a obra. E a equipe que ele me deu ainda, ele falou, olha, você faz o projeto e eu tenho o pedreiro. Eu falei, ok. Quem é o pedreiro? Você vai conhecer ele amanhã. Ô, João Louco, vem aqui. Eu olhei e falei, João Louco, eu nunca esqueci. Falei, meu Deus, depois eu fiz outro restaurante com o João Louco. Aí veio o João Louco. Não, você quer dizer, a gente faz aquele jeito, a gente faz, claro. Falei, meu Deus, né? E ele fez tudo mesmo, e deu tudo certo.
E eu fui até o final, Tanto que depois eu até ia lá e ele me falou, você não tem noção, a gente inaugurou, sabe quanto eu tô faturando? Eu faturava, daí ele falou na época, falou, olha isso. Por quê? Porque as pessoas gostam de estar em lugar... Vocês não estão felizes aqui nesse lugar maravilhoso? Né? A loja não é linda, você fica... É uma delícia estar em lugar bom, assim, a gente gosta de estar em lugar bonito. Então o restaurante começou, ele parou de vender o cigarro, eu direcionei o público dele mais para uma coisa mais de comer mesmo, de ficar ali. Então ele continuou com a atividade de pão na chapa, suco, mas no almoço ele fazia o almoço às 4 ele fechava. Então, aí vou começar, né? O que eu preciso ter? A primeira coisa que a gente precisa ter, gente, são as coisas claras. O que eu quero dizer com isso? Vou atender você, né? Vou dar um exemplo. Daí você vem e fala, eu quero fazer o quarto do meu bebê. Eu vou falar isso que é bem... Uma coisa bem simples, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma proposta. Vem aqui ver. Tem minha casa, tem esse ambiente aqui, esse quarto, mas eu vou ver nascer meu neném e quero fazer um quarto de bebê. Tá, tudo bem então. Vai para sua casa, para algum lugar, você vai fazer uma proposta. Nessa proposta, você vai colocar o valor que você vai cobrar. Nessa proposta, sempre tem que estar, quando você, depois que der certo, você faz um contrato. E para que você tem que fazer o contrato? Para você se proteger e para você lembrar das coisas também. Porque às vezes a gente atende um monte de cliente, você não sabe se no contrato dela você colocou a ambientação, produção, né, do ambiente, da casa ou não. Você não lembra quais são os projetos. Então você coloca lá, quarto de bebê. Quais são os projetos que você vai fazer? Gesso, luminotécnico, marcenaria, móveis soltos, tapeçaria, cortinas, enfim, pinturas, vai fazer tudo daquele ambiente. Então tem que estar lá, a pessoa tem que saber que está lá. Então tem que estar lá, projeto de gesso, projeto luminotécnico, projeto nananana. Quando ele vai receber isso? Olha, você vai receber, eu vou fazer isso, porque às vezes ele, contratei, semana que vem, então, fez, tá legal, como que tá aí? No contrato vai estar escrito, e aí você explica. Olha, aqui, estou fazendo então um projeto do quarto, o que eu pensei? E aí você aproveita também vender, né? É o momento que você vende, porque é uma proposta. Pensei em a gente fazer o quarto do seu bebê, acho que vai ficar legal a gente fazer um rebate. Eu falo bastante coisa, a pessoa contratando ou não me contratando, eu falo bastante o que eu penso, porque ele consegue ver que eu sei, tipo assim, nossa, ela tem uma ideia boa, sabe? É a hora que você consegue... tem gente que não gosta, porque fala, eu não vou ficar dando ideia. Eu falo e... Normalmente eles contratam porque eles ganham confiança. Então, daí, aqui eu pensei em fazer um quarto assim, lembra que você falou isso? Acho que vai ficar legal a gente fazer, tal. Não faço nenhum projeto ainda, mas dá pra gente fazer, tal. Daí, tudo bem, o que você pensou? Então, seu gesso tá muito ruim, então acho que a gente tem que fazer um novo gesso, ou rebaixar, eu pensei em fazer um desenho nele, então esse daqui não daria pra aproveitar. E aí você fala o que vai estar incluso, então. O que você vai fazer? O ambiente, quarto de bebê. O que vai fazer? Projeto de gesso, projeto disso, aquilo. Quando eu vou entregar? Eu vou entregar, aí você coloca o prazo que você consegue entregar. Colocou o prazo, a gente tem que cumprir o prazo. Porque se você não cumpre... Eu tenho um monte de amiga que acha normal atrasar as coisas, um monte. E elas falam, então era para ter entregue o projeto ontem, vou entregar semana que vem. Eu fico imaginando a cara do cliente. Imagina a expectativa que um cliente tem em cima de um projeto e você falar... A gente dá uma sumidinha, né, nesse intervalo, porque a gente fica alguns dias sem ver a pessoa, porque a gente vai elaborar o projeto. E aí você vem, liga depois daquele prazo e fala, então, não deu. Claro que pode acontecer um problema, mas que isso seja uma exceção, né? E quando vai entregar e quanto vai custar? Lá você coloca tudo e aí você vai começar a atender esse cliente. Você tem que pensar que você vai fazer um projeto para aquela pessoa. O bebê é da pessoa. Eu, Alessandra, não gosto de quarto montessoriano, aquele negócio de no chão. A gente está fazendo um. Eu vou falar com ela amanhã, porque ela nunca foi mãe. Eu vou falar, olha, vai que é cesárea, você vai baixar? Como que é esse negócio também? Que eu preciso entender, que eu nunca fiz. Mas eu já sei que é aquela coisa bem, né, assim, mais natural, assim. A proposta é super legal, mas funciona? Eu acredito que não. Talvez alguém já fez e fale, Ale, funciona? Então, o que cabe a nós daí? E funcionou? E como que você pegava o bebê ali no chão? De ponto? Tem a poltrona, tinha uma poltrona mais baixinha.
ela começou a engatinhar porque ela descia da caminha. 11 meses ela começou a andar. Então foi super... E você recomenda? Você faria outro do segundo filho? Sim. Faria. Então, o que cabe a mim amanhã nessa reunião falar? Falar sobre isso, falar, olha, esse quarto implica nisso, nisso, nisso. Isso é uma coisa que a gente sempre faz, gente, até numa lavanderia, porque às vezes o cliente, eu também vi um negócio lá que dá pra gente colocar um buraco pra roupa cair de cima embaixo, que a casa a lavanderia fica embaixo, só lavanderia. Então, a gente fazer um buraco na laje, a roupa cair embaixo. São essas soluções que a gente tem que apresentar. E eu vou falar do quarto. Se fizer sentido para a pessoa, às vezes ela é professora de yoga, ela vira de ponta cabeça, ela é ótima. E ela vai falar, nossa, isso daí é ótimo para mim. E para mim é ótimo, porque a gente tá para servir a pessoa. Para mim, eu não faria nunca, mas para ela tem a ver, eu estou fazendo para ela, vou fazer para ela. E o melhor montessoriano que eu vou estudar sobre, né? Daí vou entender melhor. Mas, enfim, então a gente tem que ter essa escuta de, tudo bem, que nem agora eu já fiz uma escuta sua, como funciona? Eu vou fazer com ela também, entendeu? De, mas como que você quer esse montessoriano? Você quer já o berço, depois quer trocar? Na verdade, eu já fiz um quarto assim, mas faz tempo, eu não lembrava. Eu já fiz um quarto assim e a mãe era... Acho que ela gostou também. Mas eu lembro que não tinha quase nada no quarto, ela pediu só a caminha, pôs umas luzinhas e tal. E aí... É isso daí, a gente está sempre escutando e entendendo quem é ele para a gente não correr o risco de fazer o projeto para a gente. Porque o quarto montessoriano eu não faria para mim, mas se meu cliente quer, ele vai ter. Sempre a gente pautando as coisas que a gente acha interessante ou não. Porque às vezes o que não é bom para mim é ótimo para ele. Então, olha, você tem certeza que aqui você quer assim? Você não acha que vai meio atrapalhar? Não, acho super legal. Tá super bom, entendeu? É dele o projeto. Então, não sei, cada um tem uma linha de trabalho, tem gente que faz projetos no estilo dele, as pessoas acabam vindo. Eu acredito muito nesse poder da escuta, que é você apresentar uma coisa e a pessoa falar, não acredito, ela ouviu um negócio. Eu já peguei caso no escritório de gente que veio com um projeto e falou, Lê, eu demorei 3 meses para ter meu projeto. Quando eu cheguei, que a arquiteta me apresentou, eu falei, meu Deus, ela não ouviu, porque não tinha nada a ver, nada. Aí ele falou, não sei se deu na mão de outra pessoa para fazer, eu sei que eu nunca entendi isso daí até hoje. Então a gente tem que fazer para a pessoa mesmo, né? Esse negócio de oferecer algo que nem eles sabem que precisam, isso é um papel muito importante da nossa área também. Muitas vezes a gente dá ideias de coisas que eles falam, nossa, isso melhoraria muito minha vida, mas ele nem sabe o que existe ainda, né? Que nem eu fui fazer uma casa, agora eu fiz uma charutaria. Na hora que eu falei, a gente faz um hall de entrada aqui, ele gosta de vinho e tal. Eu falei, você fuma charuto? Ele falou, fuma. Eu falei, por que a gente faz uma charutaria? Eu nunca tinha feito. Aí ele falou, nossa, eu adoro charuto, não sei o que lá. Eu falei, vamos fazer aqui. A gente fez uma pequena, assim, iluminada, mas ficou integrada num todo, né, num móvel lá. E ficou super legal. Então, assim, é uma coisa que em nenhum momento ele me falou, mas através de uma escuta a gente vai fazendo. E esse, pode passar. Aí, pra gente fazer essa leitura de quem é o cliente, porque a vida como ela é, a pessoa chega no escritório, e aí você vai falar, qual é o seu perfil? Você é clássica, contemporânea ou rústica? A pessoa não sabe, muitas vezes ela não sabe. Só que ela já vem com estilo, entendeu? Então você já consegue observar a pessoa, vou dar um exemplo aqui, ó. Está de tênis, né? É um tênis bacana, mas é descolada, já é uma roupa confortável. É uma roupa, não tem florzinha, não é clássica. A casa dela não vai ser clássica. Né? Ela pode achar lindo, eu acho lindo, mas eu também não sou. Mas assim, qual é o estilo? É um estilo mais funcional, eu acho que é um estilo que tem uma pegada mais contemporânea. Eu acredito que seja esse, mas a gente consegue ver a pessoa. Então, desde o dinheiro da pessoa também, viu, gente? Porque se a pessoa coloca na tua mesa do escritório uma bolsa de 40 mil reais, se você falar para ela, vamos numa loja que tem um sofá tão baratinho lá, ela vai falar, meu Deus, contratei errado, eu não quero um sofá barato. Eu não quero sofá barato, eu quero design, eu quero uma coisa me leva na arte. Porque a arte tem
eu gosto muito daqui porque eu compro muito aqui com meus clientes, porque aqui você encontra, momento merchan agora, mas é de verdade, eu falo isso todos os dias para meus clientes. Aqui você encontra o sofá de X até o 4X. Eu já trouxe cliente meu aqui, então tem duas chairs na tua sala e tal. Mostrei, eu lembro que era R$8.000 a chaise que eu mostrei, R$6.000. A chaise super bonita na época e tal, eu já estava no meu projeto. Ele olhou uma de couro lá atrás, todinha couro, ele falou assim, eu quero aquela, ó. Eu falei, tá, vamos lá ver, né? Aí era 16, um pulinho, né? De 6 para 16 era... Aí eu falei, você tem duas? Aí a vendedora veio na época, assim, é assinada pelo designer, né? Ele falou, eu não entendo disso daí, mas eu quero essa daqui. Tipo, ele não queria saber quem é o designer, ele amou porque era um acabamento que ele... Então, a gente tem que fazer a leitura do cliente porque tudo fala, tudo fala. Já chegou gente no escritório que eu falei, olha, eu não vou saber te atender, porque a pessoa tinha um estilo que não... Eu não sei, entendeu? Junto com ela, as pessoas trazem valores, né? E ela começou a falar, ela falou, eu quero colocar... não sei o nome, como que chama? Geisha? Não, nada a ver. Aquele tipo um elefante, que é tipo um deus, assim, acho, não sei. Como que é? Ganesha. Quero colocar aqui, porque daí não sei o que lá. Eu falei, meu Deus, ela tá super... você não é... E ela queria uma coisa que na hora que eu bati o olho, não tem nada a ver comigo, nada, não sei nada disso. E assim, eu não quero estudar também, porque não é meu público, entendeu? Então, não é uma falta de respeito, não é nada, é clareza. Tipo, eu falei, olha, depois ela foi me visitar no Campinas Decor, ela ficou até minha amiga, uma graça. Eu falei, eu não vou saber te atender, eu não sei muito sobre isso, eu não sei te atender, eu não vou saber. Então, eu te indico você ir atrás de uma pessoa que trabalha Feng Shui, você ir atrás de uma pessoa que vai saber fazer um projeto rico para você. Porque eu não ia saber fazer. Então, essa leitura que a gente consegue já ver lá desde o comecinho, né? Outra coisa também, quando vai o homem e a mulher, né? Às vezes o homem é o dono do gourmet. E não adianta, a mulher vai falar alguma coisa, mas você já entendeu ali naquela conversa que ali é o canto dele. Ele é do Guarani, ele quer adesivar a geladeira dele. Do Guarani. E aí, você tem que ouvir aquilo para ele tem valor. E a mulher, ela ama, sei lá, um outro cômodo. O que a gente faz, né? A gente no escritório, a gente respeita e a gente vai fazer o melhor possível para ele, que é do Guarani, sim. Porque ele que vai morar lá, ele conquistou tudo aquilo, ele merece tudo aquilo, a gente vai fazer o adesivamento na geladeira que ele quer e a gente vai fazer o canto dela. E quando ela vier... Falar, Elê, mas eu acho, mas é dele esse ambiente, né? Deixa mais pra ele, vamos fazer lá, nananã. Esse papel também da gente, porque pra não sair tanta briga no casal, a gente vê onde é importante pra ela e onde é importante pra ele. E aí a gente vai fazendo esse meio campo, né? Que a gente tem que estar... E outra coisa que eu acho que é muito importante pra gente na nossa profissão como um todo é a gente não se comparar. A gente não pode se comparar, porque assim como eu falei, cada pessoa é de um jeito... Cada um tem uma história, todas as histórias são ricas, riquíssimas em conteúdo e a gente não precisa olhar para o lado, porque toda vez que a gente olha para o lado, a gente se bloqueia, porque eu não sou tão boa quanto aquele ali, mas eu não tenho aquele cliente ali. Mas eu... E aí você se abafa e você não se permite errar, você não se permite fazer nada. Eu, particularmente, sigo pouquíssimas pessoas da nossa área, justamente também para isso. Para me blindar, porque eu sou humana e eu tenho pensamentos estranhos às vezes. Eu me conheço. Pensamento estranho, deixa eu deixar claro, vocês acharem que eu vou sair matando. Mas, vamos supor, eu tô lá no escritório trabalhando, vem o Instagram, né? Sigo o Gustavo. Gustavo tá no evento, não sei o que lá. Evento? Não fui convidada. Você entende, gente? Não é, a gente ri, mas assim... É humano, faz parte da gente isso. E eu me conhecendo, eu falei, eu não vou seguir um monte de gente. Acho que o Gustavo eu sigo. O Gustavo não me... Mas eu sigo muito pouco. E às vezes eu tô perto de alguma amiga, ela fala, me marca isso. Ela fala, caramba, eu não sei nada. Primeiro que também não fico muito olhando, né? Eu fico mais pra postar coisa minha. Do que justamente por causa desse medo de me colocar pra baixo. Porque... eu vou perder o tempo olhando a vida do outro, eu esqueço de olhar pra mim, né? Então,
Mais uma pra frente aí. E esse daqui é um projeto que eu fiz na pandemia e eu vou contar para vocês um pouquinho dele, que é um projeto que a gente desenvolveu numa chácara em Jaguariúna, onde o cliente, eu já tinha feito a casa dele em Campinas. Aí em Campinas ele foi morar em Jaguariúna e lá em Jaguariúna ele me contratou de novo para fazer a reforma da casa inteira. E junto com a casa vem sempre o que, gente? A história. E ele começou, ele falou, aqui tem essa cozinha, se vocês olharem, ela acaba, isso aqui é como se fosse uma varanda e ela acabava aqui. E aí ele falou, a gente quer ampliar aqui, começou a falar, tal. Daí, tudo bem, fui ouvindo. Aí um dia ele falou assim, o que vocês querem ter nessa cozinha? Vocês acham legal a bancada, legal a mesa, não sei o que lá? E ele foi falando o que era importante para ele ali. E aí, em algum momento, ele falou assim, porque tem que trazer os móveis. A mulher dele não pensa em trazer móveis, hein? Aí eu falei, que móveis? Tem uns que a gente quer jogar fora, mas quando o móvel é um móvel, não se joga fora uma cristaleira dessa, né? Aí quando chegou um móvel de madeira, uma coisa... Aí ele falou assim, não, é uma... Na verdade, eu vou te contar a história. É assim, Alessandra, os dois são veterinários e tal. E ela falou assim, eu amo cavalo. E ele chegou um dia pra mim e falou assim, eu vou te dar um presente que você vai adorar, começa com C, você é de cristaleira. E ela, com C, ela imaginou o quê? Um cavalo. E ele me chegou com uma cristaleira antiga. E ela falava, eu não posso nem ver, porque eu esperava um cavalo, né? Aí mas você acha feia? Daí ela chegou, eu falei, você acha feia? Não, eu não acho feia, não. Daí eu falei assim, então, o que eu não falei nada e pus a cristaleira no projeto. Aí no projeto ela tá um pouco mais alta, a parte superior, mas eu baixei um pouquinho mais. Mas o que eu fiz? Essa mesinha que tá aqui foi a primeira mesa do apartamento de quando eles moravam juntos. Antes de ter filho, tudo. Acho que eu já era casado, já não lembro. Mas foi a primeira mesa deles, do casal. A mesinha do apartamentozinho. E ela falou assim, tem essa mesinha. E ela pôs a mão na mesinha, ela falou, eu gosto dessa mesinha. O que a gente fez? A gente tirou a tampa da mesinha, colocamos azulejo. O mesmo azulejo da revestimento da Ceusa, que é aquele que tá ali. Então, e outra, gente, é uma casa de campo, né? Não é uma casa de vidro, toda... Então tinha tudo a ver no projeto ali. E aí, quando eu apresentei, ela não acreditava. Ela falou, gente, ficou lindo. Então, e olha o resgate da história, né? Tem a história da cristaleira, tem a mesinha. E essa mesma cliente, uma vez, quando ela me contratou a primeira, que foi a Casa de Campinas, ela falou, Ale, eu tenho uns quadros, e olha o medo das pessoas que eles têm da gente como design. Porque muita gente não... É meio, né, tipo, é brega, isso é feio. A gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio do brega, do feio. Porque é gosto, gente. Agora, existem coisas mal feitas, né? Você não vai colocar numa casa boa uma coisa de baixa qualidade, que não tem porquê. Um móvelzinho de MDF retinho, não tem porquê você trazer... Não, que lá você descarta. Mas um móvel que tem história, que tem anos, que tem, né? Esse a gente sempre tenta trazer. E ela falou, tem uns quadros da minha tia, que é a minha tia que me criou, né? Eles são meio feinhos, assim, super assim, sabe, falando comigo? Mas eu vou te mostrar. Na hora que eu vi, falei, nossa, esse quadro vai ficar... Eu já sei até onde eu vou colocar. E eu tirei a moldura feia dele, coloquei o quadro, a gente colocou uma caixa branca, a gente colocou dentro de uma parede azul. Gente, ficou lindo. E ela, quando ela viu, ela chorou. Então, assim, são coisas que a gente acaba fazendo que... Esse é o nosso legado aqui. Não é só o belo pelo belo, o bonito pelo a moda. O que é moda, gente? A moda vai, ela volta, ela vai de novo. Então, foi muito legal isso daí, porque eu sempre... Aí eu fiz um quadro do cavalo deles, que já foi campeão no jockey e tal. Fiz uma sala de troféu nessa mesma casa. Então, e esse é um cliente que ele é investidor, ele tem muito dinheiro. E ele está sempre me contratando. Porque toda hora ele faz alguma coisa. Então, fiz a casa dele em Campinas, daí ele foi morar aí, eu fiz essa casa inteira. Depois ele fez uma casa no Aras Patente, que eu também fiz inteira. E ele está sempre voltando, assim, né? E isso acaba acontecendo muito na nossa área. A gente acaba atendendo o mesmo cliente várias vezes. Pode passar? Aqui está meu Instagram. Queria convidar vocês a me seguir, a colocar o
QR Code aqui para vocês me seguirem. Eu estou aberta para ajudar vocês no que vocês precisarem. Eu já falei no comecinho, mas eu sou diretora da ABD. A ABD é a Associação Brasileira de Design. É o órgão que cuida da nossa profissão, que nos protege, nos defende, que luta por nós. Então, é uma coisa, eu não tinha noção da importância, por isso eu fiquei anos sem ser associada, mas é uma coisa que a gente precisa estar dentro, porque a gente precisa se fortalecer. Em 2016, a nossa profissão foi reconhecida. Até então, a gente era meio decorador, meio não sei o que lá. E hoje, a gente tem o nosso lugar. O arquiteto é arquiteto, tem a sua enorme importância e a gente trabalha com eles, mas nós somos designers. Quem cuida da parte do interior da casa é o design de interiores. O arquiteto que faz design de interiores, ou ele tem uma especialização, né? Ou ele bateu muita cabeça e foi aprendendo, que as pessoas estudam e aprendem, né? Mas eles não estudam isso na faculdade. Então, a gente tem o conhecimento do design. Eles estudam até algumas coisas, mas é muito vago. Eles não têm esse conhecimento nosso. Então, assim, a gente é parceiro de arquiteto, mas cada um tem o seu espaço e a gente precisa lutar pelo nosso. Assim como eles lutam com o deles e defendem para o engenheiro não entrar, né? A gente precisa se fortalecer também, porque a gente está cada vez lutando por coisas maiores para a gente. E a nossa profissão é uma profissão que ela é muito bem remunerada e ela é uma profissão muito importante, muito. Ela impacta diretamente na vida das pessoas. As pessoas se preocupam com o externo? Se preocupam, mas se você entrar numa casa de periferia, você vai ver que ele tem uma televisão, ele tem um vasinho, ele tem... Se você entrar numa favela, às vezes na lata de leite condensado, vazia, tem uma florzinha, para quem é do capricho, né? Tem a decoração ali dentro. Então, ele não está muito... As pessoas se preocupam e gastam muito mais com essa parte, porque é onde ele vai estar, é onde ele vai viver. E tudo isso, não sei se... quando a gente coloca a flor natural na casa da gente, né? A gente sente o benefício que traz para a gente. Imagina uma casa toda pensada para a pessoa, na necessidade. Então, eu queria pedir para vocês seguirem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre ABD, sou nova na ABD, eu acho que uns 3 meses, acho que nem isso, né? Eu estou há pouco tempo na ABD, mas assim, também não sei muita coisa ainda, mas eu estou adentrando cada vez mais, porque eu acredito que a gente precisa se fortalecer como comunidade, os designers, e não ficar naquela de, eu não posso conversar, que nem quando eu me formei, ninguém falava parecia que era deselegante. Não, a gente é parceiro. Você é especialista na clínica, eu sou na família. Apareceu uma clínica, vamos fazer juntas? Porque eu não sei, mas nossa, ela sabe isso, eu sei aquilo. A gente troca o tempo todo. Eu tenho estagiários no escritório, eu troco com o estagiário. É ser humano, todo mundo tem para trocar. Então, quanto mais a gente... eu conheço o perfil do Gustavo. Se aparecer um cliente que tem o perfil dele, eu chamo ele para fazer uma parceria, entendeu? Como eu já chamei, uma vez apareceu uma cliente super legal, mas eu falava, meu Deus, eu não sei entender esse estilo. Eu lembrei na hora da Patrícia, minha amiga. Falei, Patrícia, estou com um cliente em São Paulo, você faz comigo? Ela, bora, vamos fazer. Então, a gente tem que ter essa parceria, a gente tem que fortalecer a nossa comunidade. E a gente tem um grupo no WhatsApp, que agora eu abri para as pessoas, né? Então, assim, estou aqui para, se vocês precisarem de qualquer coisa, podem me solicitar. E o próximo... Aqui, eu vou deixar para vocês, a gente no escritório, a gente tem um software de gerenciamento de projetos. Então, é um software onde a gente coloca todas as tarefas a fazer, fazendo, feita. É um projeto que ele ajuda a gente, é tudo automatizado. Então, a proposta, o contrato, tudo, em vez de você usar o Trello para uma coisa, não sei o que lá para outra coisa, a gente automatizou todos os processos, todos. Então, dentro da Dedicata Arquitetura, essa daí, é um software, na verdade, que eu uso no meu escritório. Não sei se vocês conhecem o Estúdio Del Valle, do Júlio, da Raquel Del Valle, eles também utilizam. É um software de gerenciamento, onde você tem também o site para você desenvolver. Ele é super intuitivo, bonitinho.
E vocês, se vocês escanearem ali, vocês entram no site, faz o cadastro de vocês, vocês podem experimentar. Por 2 meses vocês podem ver se serve para vocês nesse momento da vida de vocês. É bem facinho, bem gostosinho assim de trabalhar com ele. Então, se vocês tiverem interesse, é gratuito por 2 meses, depois vocês podem perguntar quanto custa, mas essa é uma promoção para vocês que vieram até aqui e eu deixei aqui para vocês. E acho que agora é a última, né? Vamos abrir. E aqui eu escrevi uma frase que eu acredito muito e que eu falo para os meus pedreiros, fornecedores, para todo mundo. Que começar é para todos. Todo mundo consegue começar bem um projeto, amando o cliente, mas as coisas acontecem e o cliente vai te deixar estressado uma hora e você tem que levantar a peteca porque você vai ter que continuar com ele e você olha para a sua vocação e você olha o que você quer fazer porque você quer servir e você vai fazer o melhor sem reserva, você vai entregar o teu melhor ainda que não seja o melhor comparado ao amiguinho, o melhor mas é o seu melhor e ali você vai terminar. Esse cliente que eu falei que me contratou várias vezes, essa vez da fazenda, a engenheira que estava comigo, que eu contratei uma engenheira para fazer esse trabalho comigo, na verdade ela trabalhava para o escritório, e ela gerenciou a obra lá, né? E um dia ela falou assim, esse cara nunca mais vai te contratar. Nunca mais. Ele tá muito louco, ele não. Eu falei, mas por quê? E realmente, gente, falar que não vai acontecer, o cliente quando senta na minha mesa eu falo, olha, vai acontecer coisas, mas a gente vai resolver. Porque quem fala que a obra não dá problema, que... não sei que mundo é esse, que eu nunca vi. Mas vai dar, mas cada um lida de um jeito. Estou com um casal de promotores agora que, nossa, foi colocar o fio... Ai, tá errada a instalação, os fios vão ter que ficar tudo para fora da televisão. E esse painel de pedra caríssimo, nós vamos ter que... Não, calma. Ela inventou uma história, entendeu? Falei, não, vai dar tudo certo. E poderia ter dado errado mesmo. A gente poderia ter feito errado, esquecido um ponto. Poderia. O que acontece? A gente desmonta e monta de novo, né? É assim. Então começar é para todos, mas terminar com maestria é para muito poucos. E eu espero que vocês façam parte desses poucos aí, que realmente terminem o que começou com maestria. E é isso, gente. Muito obrigada. Agora eu vou abrir para vocês... vocês querem falar alguma coisa agora? Não? Vou abrir para vocês fazerem perguntas, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu acho que é um momento bem legal. Mesmo porque na nossa área, ninguém é muito aberto a pergunta. Aproveitem. Pode falar, querida. Quer falar no microfone? Pode falar, acho que dá para ouvir. Dá pra ouvir, gente? Acho que dá. Meu nome é Aline, eu sou arquiteta e eu tô querendo fazer o curso de design interiores. Nós temos muitas perguntas, mas eu falo algumas perguntas só. A primeira pergunta, o seu primeiro projeto, qual foi a sua maior dificuldade? Porque entender o cliente hoje é difícil. Eu acho que pra mim é complicado no interior. Você pegou um restaurante, você reformou em 6 meses. Eu vou dar o microfone. Eu ia voltar a pergunta depois eu falando, mas pode falar. Tá bom, vamos lá. A primeira pergunta, qual foi a sua maior dificuldade no seu primeiro projeto, no restaurante? Porque de início, a gente entender o cliente, mesmo que ele não entende, mesmo que ele não queria, mas ele quer algo bonito. Então, assim, qual foi a sua maior dificuldade para colocar o projeto nele ali, para mostrar para ele o projeto para ele? Tá. Aí depois tem outra pergunta. Bom, a minha maior dificuldade no projeto, na verdade, foi o conhecimento técnico mesmo. Porque eu sabia que eu ia rebaixar o gesso, mas eu não sabia como chamava, entendeu? Então, eu tive que, na escola, na Equitec, eu fui perguntando várias coisas, assim, lá. E, assim, eu fui atrás de conhecer. Então, para mim, foi a parte técnica, foi a mais difícil. Não no sentido de... Eu não conhecia muito revestimento. Então, minha maior dificuldade não foi no layout, não foi... Eu sempre... Primeiro, eu penso muito como... Eu me coloco muito no lugar da pessoa, sempre, né? Se eu fosse entrar nesse restaurante, como que eu ia fazer? Eu vou entrar por aqui, aí eu quero sentar num lugar legal. Se eu sentar desse lado e olhar para uma parede, não vai ser legal. Então, eu vou virar essa mesa para cá. Aí eu vou estar olhando para um lugar mais legal, deu certo. Aqui, coube o número de mesa que vai ser legal? Coube. Onde eu vou pagar?
eu vou pagar ali, o que tem que estar perto? Eu coloquei sobremesa, freezer, tudo meio perto. Porque estava tudo muito... Então, assim, eu me coloco sempre no lugar. Mas a minha maior dificuldade foi essa daí mesmo, que foi o conhecimento técnico, Outra pergunta. Estou vendo muito nas redes sociais e tem alguns arquitetos também que acompanham design interiores e hoje o pessoal quer muito humanizar, ou seja, casa com cara de casa mesmo. Igual você contou a identidade do seu cliente ali veterinário, que ele queria trazer algo da outra casa, ele gostava de cavalo. E hoje em dia os clientes estão muito querendo isso, casa com cara de casa. Você tem recebido esse tipo de cliente para você estar atendendo, mais para humanizar o ambiente, a casa deles, que vem contando a história, a identidade deles e outra. Você teria algum problema em colocar pessoas para trabalhar no seu escritório que não é arquiteto nem design, mas um exemplo, é uma pessoa que mexe com, por exemplo, artesanato, cerâmica. Colocar dentro do escritório? Para trabalhar, pessoas que podem agregar. Se puder agregar, sim. Você teria algum problema? Ai, vamos na primeira pergunta, que eu esqueci agora. De humanizar. Então, esse negócio de humanizar, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com a nossa área, mas tem tudo a ver com nós, pessoas. A gente precisa se conhecer, gente. A gente só vai ser bom na profissão da gente, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue servir o outro. E a gente consegue fazer a leitura dele, que também nos conhece. Eu não tenho essa demanda, infelizmente. No escritório as pessoas, elas têm tudo, menos história, parece. Então elas chegam, eu faço um serviço que é o de produção, né, que a gente fala, que eu acho muito legal, é uma delícia, você tira foto, fica tudo lindo, eu faço muito isso. Mas eu acho meio triste, porque eu gostaria de... Uma vez um cliente falou assim, foi a primeira vez que eu fiz isso daí, ele falou assim, não, vai comprar prato, compra tudo, toma meu cartão. Eu falei, mas prato? Ele falou assim, compra tudo. Foi bem no começo daí. Eu falei, mas sua esposa quer escolher comigo? Ele falou, minha esposa tem péssimo gosto, nem convida. Então, o que acontece? Tem as pessoas que querem... Ele falou, casou comigo ainda, gente. Ele era uma figura. Então, assim, eu acho que a gente precisa... Tem as pessoas que têm as coisas boas que elas querem trazer para dentro. Tem muita gente que quer trazer para dentro tralha. A maioria das pessoas querem trazer tralha. E aí cabe a gente, profissional, a gente conhecer a qualidade do produto. Porque se você compra um móvel, vamos supor, uma poltrona dessa, sei lá quanto custa, mas vamos chutar aqui, vai que você pague 6 mil numa poltrona dessa. Aí você querer comparar ela com uma poltrona da internet que vai ser quase igual. Você vai olhar, vai ser quase igual, tem na internet. Só que custa 1.200. É a mesma coisa? Quando você compra um produto caro, não é o negócio é o valor, a trama é feita diferente, o tecido é diferente. Existem muitas coisas que agrega aquele produto. Então, ninguém é assim, vou enfiar a faca, eu comprei tal, tem um porquê daquilo ser mais caro, né? Então, e uma coisa mais cara, mesma coisa de obra de arte. Eu lembro que eu fazia projeto que ninguém tinha dinheiro para pôr obra de arte. Hoje em dia, meus clientes têm cliente que compra quadro de 70 mil, 120. E muitas vezes, essa demanda foi chegando para mim, eu nem estava preparada, porque eu não compro esse tipo de coisa. Ali eu vi essa artista, que você acha? Eu fui ver, aí eu entrei para conversar com o artista, diz que lá 70. Eu falei, meu Deus, 70, não sabia que existia. Aí eu falei, olha, esse quadro 70, vamos conhecer o ateliê dela comigo? Vamos, comprou. Ai, mas você aceita Pix? A mulher, sim, claro. E foi, entendeu? Então, assim, existe público, mas, voltando ao que você estava falando, do gostar do quadro, esse quadro vai ficar para o filho, que vai ficar para a neta, que vai ficar... Ninguém joga fora um quadro desse, entende? E quando a pessoa vem trazer essa tralha, primeira coisa, é tralha ou é um objeto? É tralha, fala pra ele, fala, olha, isso aqui não dá, vai quebrar na mudança, isso não tem valor nenhum. Agora, eu já entrei em casa de cliente minha que queria tirar tábua de cumaru, largas, que nem existe mais no mercado, que eu acredito que madeira é a coisa mais cara que existe de revestimento para piso. Queria tirar para colocar porcelanato polido. Entendeu?
O que eu falei pra ela? Eu falei, olha, você está querendo tirar uma... Primeiro, ela não sabia o que era, ela não gostava porque era escuro. E tudo bem, ela não sabe mesmo. Eu falei, olha, você está querendo tirar uma coisa nobre, que custa caríssimo, que quando você for vender um dia a sua casa, a gente sempre tem que pensar nisso daí também, viu, gente? Porque isso daí tem que gerar dinheiro para a pessoa. O nosso trabalho tem que ter retorno, tem que dar retorno para o investidor. Você quer tirar isso para colocar uma coisa que custa R$50 o metro quadrado, sério, custa R$1.000 o metro quadrado disso, mais ou menos. Se achar, porque não existe. Ela ficou, ela não sabia, entendeu? E até hoje, ela me contratou depois para fazer outra coisa, ela fala, aí o meu pio de madeira, não sei o que lá. Por quê? Mas se ela falasse, eu odeio, eu ia ter que tirar, entendeu? Eu ia ter que tirar. Então, essa demanda do trazer, assim, da humanizado, infelizmente eu não tenho muito, mas eu adoro quando eles trazem. Mas é um público que dá mais trabalho, é muito mais fácil eu vir aqui, aproveitar, comprar o quadro, tudo aqui, do que ficar tirando a moldura feia, colocar a moldura nova. Mas você deixa a sua marca, né? Você deixa sua vida ali com ela, entendeu? A filha dela foi fazer arquitetura por causa de mim, porque adorou o ambiente, adorou a reforma, né? Então, assim, tem todo esse, né? Então, se eu contrataria uma pessoa, eu contrataria qualquer pessoa. Se a pessoa bater valor, primeira coisa, eu acredito muito, né? Assim como o cliente vem para nos contratar, eu acabei de fazer uns vídeos aqui para Artsy e perguntaram, o que a pessoa tem que olhar para contratar? Primeira coisa, valor. Aquilo, a moça daquela religião X veio falar comigo, eu não entendo, valor, não tem, entendeu? Não vai ter uma troca. Mas eu vou deixar de servir ela? Jamais. Como? Com amor e encaminhando para onde ela vai ser mais feliz. Olha, aqui eu não sei isso, mas tem pessoas que são ótimas nisso. Tem um monte de gente que estuda Feng Shui, que estuda... Não é desmerecer, não é preconceito, não é nada, gente. É clareza. Isso eu não sei fazer, entendeu? Eu não faço. Faz pet shop? Eu hoje não faria também, porque eu não... Entendeu? Não vou falar que eu não faria, né? Porque às vezes você chega numa fase que você está precisando de projeto e a gente faz, mas se é para escolher, não, né? Mas eu contrataria qualquer pessoa, se ela tivesse os mesmos valores, se eu visse que ela quer... Como a gente contrata no escritório, tem um monte de gente que... Meu marido é bom nisso. Ele é bom em contratar gente bem diferente, assim, ele é bem... Ele acredita muito nas pessoas, muito mais que eu. Eu sou mais razão, mais... Ele já não, essa pessoa mostrou, ele percebe umas coisas, sabe? Ele tem esse lado bem humano. A irmã dele sabe, a Ana. Mas alguém quer mais fazer alguma pergunta, gente? Pra gente... Obrigada. Meu nome é Isis, eu sou gerente comercial da Artsy. Você já se deparou com algum cliente te questionando a respeito de reserva técnica? E como você se posiciona? Aqui na loja a gente se depara com alguns clientes que têm profissional, evitam falar o nome do profissional porque acham que vão receber um orçamento de valor agregado maior do que a realidade. E, na verdade... Pergunta ótima, hein, essa daí. Acho que essa perguntinha, acho que todo mundo quer ouvir, né? E cada um tem um posicionamento sobre isso, tá bom? A loja também tem um... Sim. Reserva técnica, né? Ai, meu Deus. Primeiro, não é proibido para nós designers. Na nossa profissão, a gente pode receber. O que é RT? Não sei se vocês sabem. É tipo um comissionamento dessa poltrona, que eu inventei que custa 6 mil, vou continuar com ela. Mas vamos supor, custa 6 mil, eu trouxe minha cliente, ela comprou. 600 reais vai vir para minha conta. Entenderam? Por que a loja faz isso? Porque a loja entende que um cliente ele compra 2 poltronas boas, talvez 5 na vida, e ele entende que eu posso trazer clientes aqui e comprar 20 poltronas, entendeu? O que a loja faz? A loja tem um reconhecimento. Desculpa, tá? Porque eu vou abordar o jeito que eu encaro o RT, do meu modo de vista. O que a loja faz? A loja faz dá uma comissão, um comissionamento, bonificação, cada um chama de um... Mas o nome é reserva técnica. E aí esse dinheiro vai para o escritório. Tem gente que fala, ai, nossa, eu acho errado, eu acho certo. Como nós trabalhamos no escritório, estou com 2 pessoas aqui do nosso time e isso é a nossa política. A gente trabalha com RT desde que essa poltrona custa 6. Você andou na rua, você entrou, custa 6. Eu trouxe, custa 6. Entendeu? Tem problema nisso? Nenhum. E a Artsy trabalha desse jeito. Existem alguns fornecedores que eles falam assim,
Ah, Elê, o tapete é 2. Você quer que eu ponha quanto? Ela não trabalha com RT. Ela tá fazendo um esquema dela lá, único. Tem gente que fala, põe 4, a gente ganha, sei lá. Eu não trabalho assim. Essa loja não me paga RT. Trabalho com pessoas que não me pagam um monte. Um monte, porque são parceiros. Marmoraria, que é uma coisa que eu compro muito, não me paga R$1 de RT. Só que assim, fulano, eu tô aqui em São Paulo, caiu não sei o que lá, ele sai de onde ele for, ele vem, entendeu? Ele é um parceiro. Então, assim, é o preço que tem gente que fala, imagina que eu vou abrir mão de RT de marmoraria, que é uma coisa caríssima. Entendeu? Então, assim, eu acho que e do esclarecido, né, que você falou do cliente. Eu falo essa mesma coisa para ele. Mas eu tô sabendo. Nunca aconteceu isso aí comigo, nunca ninguém perguntou. Mas se um dia alguém perguntar, é o que eu falo dentro do escritório para as pessoas, porque as pessoas me perguntam isso. E é o que eu acredito. Eu já tive crises por causa disso. Teve uma época que eu me achava vou falar o nome de um político que, assim, que eu considero que não seja honesto, mas eu me achava um desses, assim. Eu falava, nossa, se eu receber isso... Aí, através de coach, terapias, a pessoa fala, Lê, mas a pessoa não vai pagar... Ela me mostrou que isso... E, realmente, hoje, eu lido super bem. Mas eu tive que aprender também, porque eu não me sinto confortável colocando a mais. Tem gente que põe. Aí a estratégia, cada um tem a sua, né? Mas se o cliente pergunta, eu falo, sim, eles dão. Mas agora, se ele falar, você me dá de volta, acho que eu não teria um cliente desse. Porque meus clientes são tudo muito empresários, assim, eles sabem da troca que existe, do reconhecimento, o que não acho bom é quando um ganha, o outro perde, todo mundo tem que ganhar. Todo mundo ganhando, eu acho ótimo. O cliente ganha porque eu trago ele numa baita loja. O cliente ganha porque ele vai pagar o valor do negócio, a loja ganha porque vai me servir. Então, se é um ganha-ganha para todo mundo, eu não consigo achar errado, de verdade. Mas vocês vão ver, cada um acha uma coisa disso. Tem gente que acha péssimo e tal. Mas esse é meu ponto de vista. Mais alguma pergunta? Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Hã? Porque eu acho assim, você pede horas, você vem aqui 2, 3 vezes pra olhar a poltrona, olhar o sofá. É um trabalho, né? Refaz o orçamento, refaz peças novamente. Então, a Artesy participa de 2 associações, que é a Save e a Arte. E nós evitamos de falar de pagamento financeiro para o cliente, né? Para ele não se sentir desconfortável. Então, a gente sempre usa o nome das associações que revertem isso para o profissional em pontos, Sim. né? Que pode ser trocado por publicidade, por viagem e tudo mais, né? Mas a gente sempre deixa claro para o cliente que o valor é o mesmo, chegando com o profissional ou sem profissional. Então, isso é honesto, né? Exatamente, mesmo porque uma empresa grande como a Artesy Sim. o mercado tem capital de giro que consegue fornecer essa reserva técnica sem a necessidade de agregar valor. Isso nos ajuda muito, gente, nos ajuda muito. Porque assim, a gente cobra o valor do projeto, a gente cobra, mas ajuda muito. Eu fui para Milão com premiação, eu já fui com a Ascend, que é onde premia aqui, eu já viajei também. Então, assim, são coisas que eu como empresária, eu faria, se eu tivesse uma loja, eu faria muito isso. Mas desde que o valor fosse o mesmo, né? Agora, se ninguém não está fazendo mal para ninguém, que mal tem? Alguém mais tem alguma pergunta aí? Não? Então é isso, gente. Então, quero me encerrar aqui e agradecer, né, vocês todos que vieram, a Artesy, a Arquitec, e agradecer muito por essa troca que espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês. Obrigada, viu? Obrigada. E agora? Você que vai falar ou não?